Ei, Silvio, tô de frente hoje com um cara que já foi herói e vilão de algumas das maiores torcidas do nosso futebol. Edmundo Alves de Souza Neto, o animal, nasceu em Niterói há 41 anos e sempre correu atrás da bola. Ainda menino, aos 9 anos, já chamava a atenção de quem entendia de futebol. Começou e encerrou sua carreira no Vasco da Gama, mas passou por diversos times no Brasil, além de jogar na Itália e no Japão. Desbocado, irreverente, inquieto e muito talentoso, Edmundo teve uma vida atribulada também fora dos estádios e foi manchete nas páginas policiais por causa de um acidente de automóvel com vítimas fatais. Com tudo isso, foi um dos maiores goleadores dos nossos gramados e hoje mantém a fama de polêmico, atuando como comentarista da Rede Bandeirantes de televisão. Ô Edmundo, foi fácil virar comentarista, pô? Você foi parar do outro lado, porque, verdade ou não é, sempre tem um quê ali, uma coisa entre jogador e comentarista. Não necessariamente como com o comentarista, né? Com o jornalista, do modo geral. O comentarista atual são ex-jogadores, então conseguem ter um pouco mais de imparcialidade. Mas os jornalistas, não, eles não querem nem saber. Vão escrevendo qualquer coisa sem dar muita importância se a pessoa tem família, filhos, essas coisas. Mas isso tudo aconteceu muito por acaso na minha vida, né? Como é que foi? Quando eu me preparei mais ou menos assim para parar, montei um escritório. Você já imaginava parar? Você parou antes dos 40, não é isso? Parei com 37 para 38, faltavam uns 2 ou 3 meses. Você parou por quê? Porque você achou que já tinha dado ou o seu corpo cobrou? O que foi? Não, o corpo cobra, mas eu ainda tinha um pouquinho mais para jogar. O problema é que eu já estava no Rio de Janeiro, né? E quando o Vasco foi mal naquele ano de 2008, as propostas que apareceram eram para eu sair do Rio, para ir para uma outra cidade, por exemplo, como Florianópolis. E nada contra a cidade, mas eu já não queria mais aquela mudança radical, levar os filhos, família, tudo isso. Aí eu optei em permanecer na cidade, montar um outro negócio. E foi isso que aconteceu. O que você montou? Então, comprei uma sala, montei um escritório e achei que ia ser o maior empresário De que futebol? Ramo? De futebol. Empresário de futebol. Porque 90% dos meus contratos, apesar de ter um agente durante muitos anos, era mais ou menos eu que fazia, de acordo com o feeling, assim, o momento tá bom, chutava lá em cima, o momento tá ruim, eu baixava a bola. Eu conseguia ter um bom feeling. Teve uma história no próprio Palmeiras que é muito bacana, assim. Meu contrato, a gente era meio escravo, né? Havia uma escravidão. Você acabava o contrato e continuava com vínculo no clube sem poder sair. Aí o meu contrato acabava com o Palmeiras dia 7 de janeiro do ano seguinte. Quando foi, mais ou menos nessa época, outubro, assim, me chamaram para renovar. E aí eu pedi lá em cima e eles disseram que eu estava louco, que era impossível, não sei o quê. O que aconteceu no final do ano? No final do ano, nós fomos campeões e o Palmeiras vendeu os 3 maiores ídolos, César Sampaio, Zinho e Evair, para um mesmo time no Japão. Quando eu voltei das férias, o meu contrato estava lá em cima da mesa, exatamente aquilo que eu tinha pedido. E aí eu falei, mas quem falou que eu pedi isso aí? Agora não é mais isso, agora já é um pouco mais. Você bancou mais e eles pagaram? Aí eu fiquei lá uns 4, 5 dias na pré-temporada, sem contrato, a torcida cobrou, que seria natural, né? E nesse meio tempo nós fomos campeões também, campeões brasileiros, me destaquei. E aí eles acabaram cedendo e acabei renovando por um valor maior. E eu achei que... Você achou que... Eu achei que ia ser um bom empresário, porque eu já sabia ali o caminho das pedras, né? E o que não funcionou? Não, aí eu montei um escritório bem bacana, montei uma equipe... mas o momento era muito difícil, tinha muitas empresas grandes que saíram, tiraram o seu dinheiro do mercado financeiro para investir no futebol. Então estava impossível de competir. E hoje é isso que acontece? Hoje a lei dificultou um pouco. É isso, a gente viu aí o caso do Ganso, por exemplo, com São Paulo São Paulo Santos e o Delcy Sondas, né, que é
dono do Sondas, exatamente competir com eles não dava. Eles chegavam no pai, davam uma grana alta, compravam os direitos econômicos do menino, e eu tinha recém-parado, não tinha nenhuma vocação no meio e nem coragem de investir o que eles estavam fazendo. Então, eu fiquei 6, 7 meses no escritório jogando paciência, jogando pôquer no computador. E morrendo de medo ou não? Não, mas não porque uns 2, 3 meses depois eu fui fazer um curso de inglês, eu fui fazer algumas coisas que eu precisava, minhas pessoais, assim, botar minhas coisas em ordem, me organizar, a minha parte financeira aqui também. Você, quando joga, você não tem muito tempo para isso. E aí eu fui jogar o showball. Foi aí que começa a minha história como comentarista. Fui jogar o showball e o Ronaldo goleiro do Corinthians, eu havia jogado com ele no Corinthians e ele era comentarista da Rede TV. Ele falou, pô, tu não quer trabalhar com a gente está precisando lá de um comentarista. Eu falei, pede pro Terence, que hoje também está na Bandeirantes, pede para ele me ligar. Aí dei meu telefone, passaram assim, sei lá, uns 2 meses, e um belo dia toca o meu telefone, eu fui encontrar o Zé Emílio e o Terence, e aí acertei com eles lá uma participação no domingo, no programa, e 2 semanas que eu estava fazendo o programa de domingo, mas do Vanucci, o programa do Vanucci, apareceu uma oportunidade de comentar a Copa UEFA, que era toda quinta-feira. Aí eu comecei a trabalhar como comentarista. Você gostou? Aí gostei. Fiquei nervoso pra caramba no primeiro dia. Ficou? Mas honestamente, um jogador, ele pode brincar, não brincar, que a coisa é séria, ele tem mais cancha, mais conhecimento para ser um comentarista? Marília, é o seguinte, não necessariamente. Ele conhece um pouco mais da parte técnica, mas é muito improviso. Não improviso, não que tenha que improvisar, mas é muito instantâneo, é ao vivo. Você não tem um roteiro a seguir. Então, você viu uma coisa e você tem que ter espontaneidade para falar. E nem todo jogador tem isso, né? Apesar de ser muito tímido fora das câmeras, a hora que eu pego o microfone ali, eu acabo me soltando. Claro que já vão 4 anos que eu estou trabalhando com isso, um pouco mais fácil. Mas eu confesso que nos primeiros dias fiquei bem nervoso. Só que aí que vem a expertise, assim, acho que da Rede TV na época. Tinha um Bruno Prado, que ele sabe tudo. Ele sabe onde o cara nasceu, quantos filhos tem, os times que jogou. Era uma coisa que hoje eu até sei, mas na época eu não sabia. Porque você começou a se aplicar, a estudar. Eu comecei a estudar pós o início como comentarista. Então, o que acontecia? Nós tínhamos o narrador, Luiz... Hoje estou ruim de memória. Luiz Alfredo. Tinha o narrador, que era o Luiz Alfredo. Tinha o Bruno Prado, que sabia tudo da parte burocrática, de onde o cara tinha jogado, quantos gols ele tinha, a parte burocrática. E eu falava muito da parte técnica. Então, casou ali, fez um trio meio que perfeito, assim. Edmundo, eu posso concluir disso tudo que a gente falou até agora, que você não passou por aquilo que os jogadores costumam chamar de morte, aquele momento de parar de jogar? Não? Com certeza, com você certeza. Não foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Jura? Foi não ter passado por esse período. Porque nesses primeiros 7 meses, eu confesso que eu ia no escritório, pagava uma conta ou outra, botava a sunga e ia pra praia. Curti também aquele momento de férias. E aí, o que aconteceu? Quando eu já estava me ambientando ali na Rede TV, o Zé Emílio saiu e foi para a Bandeirantes. E aí me fez o convite para ir com ele. Eu confesso que até então era um hobby, era um bico, uma coisa mais eventual. Isso. Aí, quando eu cheguei na TV Bandeirantes, realmente respira futebol o tempo todo, a televisão foca o futebol 100%, né? Futebol e jornalismo. Agora que chegou o Pânico, aí que o artístico está se desenvolvendo, mas até então, quando eu cheguei, aí eu falei, agora isso é realmente que eu quero fazer. É a sua nova carreira, é isso. Exatamente. Aliás, se você tivesse tido oportunidade, você
gostaria de ter feito outra coisa na vida, além do futebol? Que não fosse o futebol? Eu gostaria. Eu gostaria de ter sido engenheiro eletrônico. Ah, Eu gostava muito de matemática e brincava muito em casa de consertar o radinho de pilha, aquelas coisas. Na minha casa a gente era muito pobre, então a gente não tinha muitos eletrodomésticos. me conte dessa infância de Niterói. A minha infância foi uma infância maravilhosa, assim, mas muito pobre. Minha mãe empregada doméstica, meu pai barbeiro, né? E eu estudava em colégio público, enfim, aquela coisa ali. Meu pai trabalhava de segunda a sábado na barbearia, e no domingo era feirante, vendia laranja na feira. Mas o meu sonho de jogar futebol veio desde moleque, desde criança, porque... Você via quem? Eu via os grandes ídolos da minha época, da minha geração, que era o Roberto Dinamite no Vasco, eu sou torcedor do Vasco. Sempre foi? Sempre fui. Porque é uma herança, é da família? A família era família de portugueses, mas a metade, a maioria é vascaína e a outra metade é tricolor. Só que os homens eram tricolores, né, fluminense. E eu ia aos jogos com os meus tios. Eu tinha uma quedinha ali, um pouco pelo Fluminense. Mas eu sempre gostei do Vasco e os ídolos eram Roberto Dinamite. E o Zico no Flamengo, apesar da rivalidade entre Vasco e Flamengo, eu admirava porque sempre foi um fantástico, um extraordinário jogador. E aí, entre outros, né? E aí depois eu comecei no clube lá do bairro, no Fonseca. E logo em seguida, muito cedo, aos 9 anos... Você começou no clube porque alguém viu você e chamou, é isso? Na verdade, nós tínhamos um time no meu bairro, lá na Rua Teixeira de Freitas, e até me emociono porque mexe bastante. E a gente jogava ali pelos campos, pelas vilas, enfim, próximas. E alguém viu, na verdade, um professor de judô que namorou a minha tia e era ligado ao clube, e me levou para treinar no Fonseca. E aí nós jogamos contra o Vasco, e aí o Vasco me levou, me chamou para jogar no Vasco já aos 9 anos. E aí eu comecei, né? Você se envolve de uma maneira como se fosse profissional mesmo, sabe? Ganha uma ajuda de custo, pequena, mas... E tem aquela responsabilidade total ali, profissional mesmo, de treinamento, concentração, dedicação, alimentação, que é uma coisa super importante. Estudou até o quê? Então, aí até os 14 anos, eu ainda jogava futebol de salão, que hoje a molecada já inicia no campo. Antes a gente passava por uma escola preliminar, que era o futebol de salão. Quando eu fui para o campo, o primeiro clube que eu fiz teste de futebol de campo foi o Botafogo. E aí, quem conhece o Rio de Janeiro vai entender. Aí eu já não morava mais no Fonseca, já morava em São Gonçalo, que é um pouco mais distante. E o Botafogo é em Marechal Hermes. Dá pelo menos aí uns 100, 120 quilômetros, é bem distante. E sem grana, né? Imagina, tinha que pegar um ônibus até o centro de Niterói, pegar as barcas, das barcas pegar um ônibus até a Central do Brasil, da Central do Brasil pegar o trem para poder, enfim, chegar... Todo dia isso? No começo, quando eu fiz os testes, era essa a rotina. Depois de um mês eu não aguentava mais. Primeiro que eu tinha abandonado os estudos, porque o treino começava 2 horas da tarde, mas eu, para chegar lá entre meio-dia e meia e 1h, eu saía de casa às 7, 7h30 da manhã, então era muito cansativo. Mas depois que eu passei nos testes, eu pedi para morar na concentração. E aí foi o primeiro ano que eu passei sem estudar, porque eu primeiro fiquei para passar nos testes, e depois fui morar em Marechal Hermes, e lá não consegui escola logo de início, né? Mas aí eu já tinha 14 para 15 anos, aquilo ali já começou a ser um pouco mais sério. Aí fica difícil. Como ser modelo, não é? Que dizem que é isso que acontece. Pega as meninas, as meninas basicamente, muito cedo, saem dos estudos e, de repente, estão ganhando uma fortuna, ganhando uma experiência de vida, falando outros idiomas, porque vão aí viver pelo mundo afora e não voltam para a escola. É isso? Mais ou menos. A gente tinha uma rotina, quando você está no clube federado ali, disputando competições, treinamento todos os dias, jogos, viagens. Então, a escola tem que ter um pouquinho... A escola tinha, eu estudei lá em Marechal, numa escola lá próxima,
mas às vezes faltava 3, 4 semanas. Isso atrapalhou bastante o meu sonho, né, meu desejo de ser engenheiro eletrônico. Peraí, deixa eu fazer um intervalo. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com Edmundo, o animal. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta e de frente com Edmundo. Edmundo, nunca te passou pela cabeça vir a ser um técnico de futebol? Olha, no começo, não. Eu falava, não quero mais, porque a rotina ela é muito estressante, né? A rotina de atleta de futebol, de treinamentos todos os dias, né? Concentrações, viagens e tudo. No primeiro momento, eu não quero voltar a ter essa rotina, quero ter uma vida mais tranquila. Mas, em função de algumas coisas, eu ganhei bastante dinheiro, mas não consegui guardá-los, né? Você não consegui guardar tudo. Então, eu preciso trabalhar, porque tenho 4 filhos. E aí, investi em outras coisas também que acabaram não dando certo, outras deram certo. E estou vivendo, não posso reclamar. Mas depois de 4 anos sem a rotina, porque de alguma maneira, como comentarista, eu trabalho quarta e domingo obrigatoriamente. É claro que esporadicamente trabalho outros dias, acabo fazendo um programa ou outro na própria TV, mas obrigatoriamente só quarta e domingo. Então, fiquei com a vida um pouco mais tranquila, acordo mais tarde, tenho tempo de ver os meus filhos. E isso foi me dando um pouco de vontade de viver aquela adrenalina de novo. Só que como eu não posso mais jogar, né? Não dá mais, o corpo não aguenta, você começa a sonhar com outras coisas. Técnico. Tipo ser treinador. Só que eu, Marília, assim, pelas besteiras, talvez, que eu tenha feito no caminho, pela minha, talvez, arrogância, que eu não sou arrogante, mas talvez tenha sido arrogante com algumas pessoas, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, né? Então, se algum dia, né, eu quiser ou for treinador, eu vou estudar antes, eu vou me preparar bastante, eu não vou sair de um dia da televisão para o outro dia estar no campo treinando, porque por mais que eu entenda e por mais que eu tenha vivido aquilo ali, eu acho que você tem que estar preparado 100% para assumir um time da grandeza, como Vasco, Palmeiras, os times que eu tenho mais carinho. Você sabe que você abriu para mim aqui. Você falou, eu não fui sempre, mas fui arrogante algumas vezes, fiz bobagens no caminho, etc. e tal. Como fez, Edmundo? Você brigou muito, você brigava muito. Eu vou falar uma coisa, posso dizer uma coisa para você? Eu acho que é um tempo que passou e uma opinião que foi lá para trás e talvez a pessoa, que eu nem lembro mais quem é, nem tenha mais a sua opinião. Eu fiz uma vez uma matéria sobre bad boys. Claro que se falava em bad boy no futebol, você estava na lista. E eu não lembro, juro que não lembro, quem foi que eu entrevistei e que não disse no ar, mas disse fora do ar, câmera desligada, disse para mim: o Edmundo, não fosse o futebol, poderia ter sido um criminoso. Você concorda? Não concordo porque eu tive todas as oportunidades para ser, né? Eu nasci em comunidade carente, meus pais não tiveram a oportunidade de me dar o estudo. Foi realmente ao contrário, sabe, Marília? O que aconteceu na minha vida? Eu não tive ajuda de ninguém, da minha família, dos meus pais, é claro. Eu batalhei o meu espaço, corri atrás da minha vida sozinho, sem ter ajuda de ninguém, de governo, de nada, né? Sem poder estudar, essas coisas. E quando eu cheguei
ao profissional, que comecei a ganhar grana, que foi muito, muito rápido. Eu estreiei dia 26 de janeiro de 92 e dia 2 de abril do mesmo 92, que é o dia do meu aniversário, eu já estava na seleção. Então, a minha ascensão foi muito rápida. Um ano depois, eu era o maior salário do Brasil. Foi quando eu me transferi ao Palmeiras. Cheguei nessa cidade maravilhosa, que é a cidade de São Paulo. Você gosta de São Paulo? Amo, adoro, amo. Adoro mesmo. E cheguei aqui e, de alguma maneira, eu encontrei a cidade aos meus pés, assim, com oportunidades mil. Conheci todos os melhores locais de São Paulo e que se abriam as portas para mim. E, com certeza, isso me trouxe uma revolta, porque há 2 anos atrás, lá em São Gonçalo, eu não tinha certas oportunidades, porque eu me tornei jogador e tudo. E também eu ganhei voz, porque o pobre, ele quer muito botar para fora essa mágoa, essa tristeza. Enfim, e eu errei nisso, sabe? Eu acabei achando que eu era autossuficiente, que eu podia conquistar tudo sozinho, e na verdade não é. Quando você vive em sociedade, é importante você respeitar o limite dos outros, respeitar a vontade dos outros, enfim, respeito mútuo. Mas eu sempre me concentrei muito, eu sempre me dediquei muito para fazer o melhor. E o futebol, o resultado, ele é muito importante em cima do comentário. Então, assim, se você perdeu, você não fez nada de bom. Então, isso me revoltava um pouco. Isso me revoltava com os setoristas, que eram pessoas que me conheciam. Hoje eu não sei nem se existe mais isso. Mas quando eu comecei a jogar futebol, um cara do jornal X, ele era setorista, ele ficava no clube durante anos. Então, o que me revoltava muito era que, por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo uma entrevista com você, que é ótimo para mim, mas também é bom para você, claro, bom para a TV. E amanhã eu viro as costas, eu vou assistir teu programa, você falando mal de mim. Isso E era isso que acontecia. Isso acontecia muito, sabe? Porque no futebol existem rótulos que são colocados nos atletas e que hoje eu vivo e convivo com uma série de jornalistas e que reclamam que não existe mais jogadores como eu, como o Romário, enfim, como outros que eram autênticos e que falavam que eram aquilo. Os bad boys. Mas porque a gente tinha. Eu não gosto de falar, eu tinha talento, porque acho que quem tem que julgar. Não, você tinha talento, isso é verdade. Quem tem que julgar são as outras pessoas, mas eu acabava sendo importante em todos os times pelo qual eu passei. Agora, vem cá, foi o que é aquele momento? Você entrou naquela do jogador de sucesso, de muito dinheiro, muita mulher, muita droga, muita bebida. Você passou por todo esse circuito ou não? Não, metade deles só. De muito dinheiro e muita mulher, mas de drogas e bebidas, não. Eu quando bebi a primeira cerveja, eu já estava aqui no Palmeiras e foi ele hoje é preparador físico da seleção. Foi o preparador físico que falou, porque a gente fazia churrasco, eu tomava 10 refrigerantes. Ele falava, pô, cerveja é muito melhor pro atleta do que o refrigerante. Aí foi quando... Dizem que né? Veja lá, você é um comentarista responsável, veja o que vai dizer. Não, mas eu acho assim, eu sempre fui um cara que gostei muito da noite, da vida noturna, mas eu sempre fui, pode perguntar para todos, eu trabalhei em 14 clubes, e pelo menos aí 14 preparadores físicos, porque às vezes muda, né? Ou mais. E eu sempre fui o primeiro em tudo. Os meus testes eram sempre os melhores, eu sempre era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então, de algumas coisas que um atleta precisa fazer, nunca ninguém falou mal. Então, as pessoas se pegavam em comportamento, entendeu? Agora, vou ter que tocar no assunto que eu falei na abertura. Aí houve a noite do acidente, que foi o final de uma dessas noitadas suas. Nem foi o início. Era o início? Era, foi 1h e pouca da manhã. Bom,
Aquilo, eu imagino que você já tinha a fama de animal pelo bem e pelo mal, né? Osmar Santos que te deu esse título pelo grande profissional que você era, né? Vale a pena explicar que não era especificamente para mim, tá? Ele elegia o melhor em campo como o animal do jogo. Aí eu fui 6 vezes seguidos na semifinal do Campeonato Paulista. E aí, um belo dia, na final, a torcida começou a cantar au, 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 Edmundo é um animal, e acabou pegando. Isso se perpetuou em mim, porque logo depois, infelizmente, hoje o Osmar Santos sofreu um acidente que atingiu somente a fala, quer dizer, aquilo que ele tinha de melhor. Agora, então você, para o bem e para o mal, levava esse apelido. Aí acontece aquilo, quer dizer, você dirigindo um carro num acidente em que 3 pessoas perderam a vida, Isso. certo? Anos 90. Foi em 95. 95. Isso foi um longo processo, você chegou a ser condenado. Isso. O ministro Joaquim Barbosa foi que derrubou esse processo de vez, é isso? Não exatamente ele. O processo foi muito mal conduzido no início, porque... Você não tinha bebido? Não tinha bebido. O que foi aquilo? Enfim, foi distração, na verdade. E, assim, eu não gosto de falar porque as pessoas que foram vitimadas, as famílias sofrem até hoje. Você esteve com eles? Com as famílias? Estive algumas vezes. O que você foi fazer? Você foi pedir perdão? Você foi fazer o quê? Foi tudo muito confuso no início, porque eu logo em seguida, eu vim para São Paulo, logo depois eu fui para Itália. No meio do processo, eu me ausentei muito. E então as pessoas, as famílias, a imprensa, achavam que eu estava fugindo e não era verdade. Eu tinha compaixão, eu tinha carinho para aquelas pessoas. Mas o menino que estava dirigindo não tinha carteira, sabe? Havia sido reprovado 2 vezes. Enfim, mas o menino faleceu. Não quero falar aqui Na verdade, eu fui condenado, tudo de ruim que aconteceu dentro do processo, que acho natural passar pelo processo. Por exemplo, a parte financeira que eu tive que pagar, eu nunca reclamei, isso nem nunca veio à tona, e eu paguei já logo no início, porque eu nunca fui preso a dinheiro, né? Mas a parte jurídica da coisa, ela se arrastou muito em função do que a imprensa cobrava, sabe? Essa coisa que foi criada de que jogador de futebol, que um homem de posse, famoso, não é condenado, da impunidade, 90% das pessoas jogavam em cima de mim. Então, nenhum juiz que pegava o meu processo para julgar, julgava como um processo... Com isenção, você está dizendo? Com isenção zero. Sempre julgava a pessoa pública e que ficavam com medo. Tem um cara lá do Rio que foi assim... Foi quem me condenou, na verdade, foi um jornalista. Tenho convicção disso. Porque às vésperas do meu primeiro julgamento, ele botou na coluna dele, é um colunista lá, bem conceituado no jornal, no maior jornal do Rio de Janeiro, e botou que o juiz havia ganho $1 milhão para me absolver. Então, quando chegou no dia... Porque o grande problema dessa história não foi a minha condenação. Eu era e sou réu primário até hoje. Então, nunca mais tive nenhuma condenação, e nem posso. Mas eu ganhei 4 anos, 4 anos e 6 meses. A pena máxima é 4 anos. Se eu levo 4 anos, eu responderia em liberdade, pagaria serviços comunitários e nunca mais ia ter problema. Quando você bota 4 anos e 6 meses, e os 6 meses foi pela minha conduta na minha vida pessoal, que até então não era nenhuma, não tinha tido nenhuma coisa errada na minha nenhum vida problema. pessoal, nenhum problema, né? Então, esse agravante é que fez com que eu tivesse a condenação, e aí que eu tinha que ficar preso, não preso, na verdade. Eu poderia também, não sei como é que fala o nome, mas você dorme lá e pode sair para trabalhar. E só por causa desses 6 meses,
Porque se fosse condenado... E, na verdade, foi por causa desse cara. Porque o juiz falou para mim. Falou, se eu te absolver, amanhã eu perco o meu emprego. Vem cá. Isso passou? Isso está resolvido? Você se resolveu? Isso ficou em você de alguma maneira? Não, isso está em mim 100%. Muito da minha conduta de vida hoje é em função disso lá atrás, porque a tristeza não passa, o arrependimento também não passa, sabe? Eu sou um eterno arrependido. Então, se eu vou dirigir, se eu vou a uma festa, eu não dirijo, sabe? Eu vou com motorista, enfim. Minha vida mudou radicalmente. Eu passei a ver a vida de uma outra maneira. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com Edmundo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta de frente com o animal Edmundo. Edmundo, vou fazer perguntas para o comentarista. Você é um cara que é um comentarista, preciso dessa expertise como comentarista, mas já foi um grande jogador. Você entende o que se passa com o Adriano ou não? Não. Não entendo porque eu gosto muito dele, sabe? Eu tive alguns dramas pessoais muito maiores do que o dele. Eu perdi meu irmão, perdi minha mãe, perdi meu pai. Sofri o acidente que a gente estava falando no bloco anterior. Mas eu tenho 4 filhos, eu tenho sobrinhos. Você tem 4 filhos de 3 relações diferentes. Isso, Relações foram 2, né, na verdade. Mas eu não entendo, porque ele joga tudo em cima da morte do pai. Depois que o pai morreu, que a cabeça dele desandou. Só que ele tem filhos, ele tem mãe, sabe? Ele tem toda uma carreira. Ele é um cara excepcional como pessoa, que não faz mal a ninguém e acaba fazendo muito mal para ele. Tudo bem, eu tenho 41 anos, ele tem 32, ou 30, não sei. Mas eu estou mais maduro do que ele, entendo um pouco mais as coisas. Mas eu acho que ele devia entender que ele precisa fazer o bem para ele, sabe? E quando o cara... Eu falei, eu fiz tudo o que ele faz, ou talvez mais. Mas eu nunca faltei um treino, nunca cheguei atrasado, nunca faltei uma concentração, muito pelo contrário, sempre gostei de concentrar, porque era ali no dia que eu me organizava, que eu descansava, que eu me alimentava, para poder exercer bem a minha profissão. Então eu escuto de amigos em comum que depois que o pai dele faleceu, ele perdeu o gosto pela profissão e pela vida, que é o pior. E eu acho que ele tem que se conscientizar que ele tem toda uma vida pela frente que precisa ser vivida com harmonia. Outra vez, o comentarista, técnico de futebol, ganha jogo ou perde jogo? Mais perde do que ganha. Verdade? Verdade. Mas isso não é por causa daquelas suas birras antigas, não, de brigas não, com Luxemburgo, com o diabo? O Vanderlei misturou as coisas, entendeu? Misturou o lado pessoal com o lado profissional e eu não. Eu brigo com ele pessoalmente, mas não deixo de o admirar profissionalmente. Eu faço jogos dos times que ele está e não misturo. Então você acha justo, já que você disse que treinador perde jogo, você acha justo que a cada vez que um time começa a perder, o treinador vá para a rua? Não, não acho justo. Mas há uma máxima que diz que é muito mais fácil você trocar um do que 35, Então né? você disse que sim, concorda, bom. Não, sabe a grande verdade? O futebol no Brasil, ele infelizmente não é profissional. Os clubes não têm responsabilidade fiscal e por isso devem para todo mundo. Os presidentes, os dirigentes não são remunerados. Então eles não querem ficar mal publicamente. O que eles fazem? Mandando o treinador embora, eles desviam o foco. Sai o foco de má contratações, do time tá ruim, e o foco passa a ser, o grande vilão passa a ser o treinador. Eu não acho certo, não acho correto. Eu acho que o treinador tem que iniciar e terminar o seu trabalho.
e depois desse período ele ser avaliado. Só que ele perde, por exemplo, quando ele faz uma substituição errada, sabe? Ele perde quando ele improvisa um jogador numa posição, sabe? Eu acho que perde. Mas, na verdade, quem ganha os jogos e quem perde os jogos são os jogadores. Se isentando da paixão, como observador, como comentarista, hoje, qual é o melhor time do país? Olha, eu faço muitos times do Rio, né? Em algum momento eu vi o Atlético Mineiro jogando como o Barcelona, não necessariamente, não estou comparando, mas como o Barcelona, como o Real Madrid, jogando futebol encantador. Isso acabou, esse encanto do Atlético Mineiro acabou. Hoje quem está jogando o melhor futebol é o Fluminense, e eu acho que deve ser o campeão brasileiro. Você já esteve num time, no Vasco, num período de rebaixamento. Isso. Como é que você vê o que está acontecendo nesse momento com o Palmeiras? Olha, eu vejo com tristeza, assim, porque os mesmos problemas que nós tivemos lá, troca de... Quer dizer, o Palmeiras não teve troca de presidente, mas muita troca de treinador e tudo. Eu acho que o problema é interno. Eu acho que o Palmeiras tem um time até melhor do que nós tínhamos. Por coincidência da vida, nós fomos até a semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Os problemas, eles acabam sendo bem parecidos. Eu acho que, assim, eu joguei no Palmeiras numa época áurea, maravilhosa, mas muito maravilhosa porque nós tínhamos uma harmonia entre torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica. Todo mundo ali tinha uma comoção, uma vontade, um desejo muito grande de tirar aquele Palmeiras lá de 16, 17, 18 anos de uma fila sem conquistar um título, né? Então, eu acho que o que falta ao Palmeiras é isso hoje. A torcida rema para um lado, a diretoria para o outro, e os jogadores hoje já não têm mais o mesmo comprometimento. O que acontece com os jogadores numa situação como essa? Porque tem muito aquele papo, né? Vamos dar a mão e vamos em frente, batalhar pelo clube, ou a vontade que dá mesmo nessa hora é de cair fora? Olha, Marília, de coração, lá no começo a gente falou aqui na entrevista, eu acho que você tem que ter amor, tem que jogar com vontade, com disposição. Muita gente no meu Twitter, nas minhas coisas lá hoje, que a gente acaba tendo uma ligação direta, reclamam que faltam jogadores que tinham talvez até a rebeldia, aquela vontade, aquela determinação. Hoje o jogador, ele é muito protegido pela lei. Isso não é ruim, não, isso é bom, tá? Mas ele é muito protegido pela lei. Se o clube mandar embora, tem que pagar. Na minha época, não. Mandava embora e acabou. Nossos contratos, eles eram curtos, 6 meses, 1 ano no máximo. Ninguém fazia contrato longo. Hoje o jogador faz contrato de 4, 5, 6 anos e é respaldado pela lei. Então, ele cria um certo conforto, ele fica meio acomodado. E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com o Palmeiras. Eu acho que precisava ali de uma injeção de ânimo, mas que todo mundo entendesse que precisa tirar o Palmeiras dessa situação. Edmundo, que tipo de pai deu você? Eu sou um pai babão. Mas recente ou foi sempre? Não, sempre fui. Você tem 4 filhos, como eu já disse, de 3 casamentos diferentes. Não. Ok. 2 casamentos. 2 casamentos. O outro foi só uma aventura. O outro é O Alexandre. O Alexandre. É seu filho? Você convive? Você consegue ou não? Eu vou perguntar. Seu filho é um homossexual assumido. Você é o famoso Edmundo Animal. Você é um machão, sempre foi, descarado. Eu quero saber como é que fica o pai numa hora dessa. Não, eu vejo de forma tranquila. A sexualidade dele não me interessa, não me importa. O que me importa é comportamento. E eu já falei isso, já tive a oportunidade de falar isso para ele. Que eu acho que ele tem que ter um comportamento na sociedade de roupa e trejeitos que condizem com o que ele é. Você é preconceituoso? Não, muito pelo contrário, porque eu não sofro nada. Na verdade, quem vai sofrer o preconceito é ele. Então, quando eu falo para o bem dele. Não dele, de todos.
tento passar alguma coisa para os meus filhos que sejam bom para eles, porque eles não vão ser... eles são meu orgulho, eles são aquilo que eu mais amo, mas eu tô mais perto do fim do que eles. Eles precisam construir a vida deles, precisam construir a carreira deles, sabe? Eu acho que o país, o mundo, ele é preconceituoso, por mais que a gente hoje conviva com mais facilidade com isso, mas eu acho que se você tem a sua opção em quatro paredes, você tem mais facilidade de ser feliz do que você quando você tem essa sua opção exposta a todos, entendeu? Eu tenho certeza que quando chega para duas pessoas para disputarem uma vaga de emprego, eu nunca fui empresário, nunca contratei ninguém, mas tenho certeza que as pessoas preferem aquele que se veste mais arrumadinho do que... Edmundo, você gostaria que seus filhos seguissem carreira no esporte ou não? O Edmundo Júnior, né? Tem um filho que se chama Edmundo Júnior, ele joga. Bem? Dizem que sim. Eu tenho um pouco de receio de ver, porque às vezes que eu fui, quando ele era menor, ele não conseguiu desenvolver bem o futebol. Eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que eles façam aquilo que eles tenham vontade, apoio em tudo, estou presente em tudo, assim, na medida do possível, porque eu preciso trabalhar para sustentá-los, né? E filho é caro, mas eu estou sempre de braço dado com eles para o que der e vier. Estamos no fim de mais um bloco de frente com Edmundo e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta para a parte final de frente com Edmundo. Vamos ver o que ficou aí do campeão no bate-bola jogo rápido. Vamos lá? Vamos lá. Neymar. Craque. Messi. Gênio. Então você já botou um aqui, quer dizer, Eu acho que o Neymar precisa ainda chegar a Messi. chegar ao Messi. Eu acho que tem todas as condições, né? Não sei se jogando no Brasil, mas eu acho que ele tem todas as condições, mas ainda há uma distância entre eles. Vasco da Gama. Ai, acho que minha vida, meu tudo, assim. Minha mãe. É. É. Palmeiras. Também, minha vida, meu tudo, mas que eu só conheci aos 20 anos, então como se fosse a minha mulher. Cobrança de pênalti. Tristeza, né? Porque você bate 200 pênaltis, perde 2 e ninguém lembra dos 198. Romário. Difícil, porque é uma pessoa que eu gosto muito, mas que eu convivo pouco. Mas vocês se acertaram depois de todas as brigas. Depois de velho, né? Vanderlei Luxemburgo. Um ótimo treinador. Um grande medo. Medo. Eu não sou um cara de ter medo, não, sabe? Mas eu tenho medo de ficar sozinho, sabe? Por isso que talvez eu seja bastante carinhoso com os meus filhos para que eles cuidem de mim no futuro. O maior sonho. O maior sonho eu já realizei, né? Mas eu também não acredito na felicidade plena, mas eu quero ser feliz todos os dias, sabe? Eu busco ser feliz todos os dias. Família. Família é meu tudo, assim, meu suporte, assim, onde em todos os momentos difíceis estiveram do meu lado, então eu só posso agradecer. Justiça. Eu gosto da justiça, acredito na justiça e tenho certeza que vai ser feita justiça também comigo, assim. E Edmundo por Edmundo. Antes de vir aqui, eu fiquei estudando algumas dessas perguntas, né? Mas Edmundo por Edmundo, eu não sei muito responder, mas eu vou tentar achar o que eu resumo, assim.
É o que eu acho. É um menino pobre, assim, muito querido, assim, muito afetuoso, e que se perdeu no caminho e agora está se encontrando. Acho que é isso. Que homem maduro, Edmundo. Muito bom te reencontrar. Obrigada, Obrigado. viu? Esse ano o Teleton completa 15 anos e você, mais uma vez, pode fazer a diferença na vida de muitas crianças que precisam da AACD. Nos dias 9 e 10 de novembro, aqui no SBT, colabore. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.